Olá pessoal, mais um episódio da nossa playlist mais antiga aqui no canal Paulo Steck, o Ciência Espiritual. E hoje um tema muito curioso, bem interessante para vocês que gostam tanto de ciência, de física, de cosmologia, de teoria sobre a origem do universo, Big Bang, mas que também gostam da filosofia oriental, da cosmologia indiana e tudo isso no mesmo vídeo. Como é que é possível? Pois é, nós vamos falar disso a partir da teoria dos eons do matemático Roger Penrose. Vamos lá então. Então, pessoal, já fazia até bastante tempo que eu queria falar sobre as teorias desse matemático britânico, Roger Penrose, que já está com mais de 90 anos, inclusive, tem muito a nos dizer. E eu acho que a melhor forma é usando essa noção dele, a teoria dos eons, ou íons, né? Que eu vou explicar o que é. E que se coaduna com muita coisa que eu estudei na cosmologia indiana, que influencia o hinduísmo, influencia o jainismo e também influencia o budismo. Algumas dessas ideias têm permeado a física moderna, né, mais de um século, se aproximam dessas ideias de que existem múltiplos universos, ou daquela ideia budista, que na verdade nem é necessariamente budista, ela vem de todo o universo anterior, de que o universo não tem uma primeira criação, não tem uma origem, ele é infinito. Ele nunca foi criado uma primeira vez. Estranho isso, considerando a nossa visão ocidental das coisas, né? Mas é mais ou menos isso que o Penrose no final acaba querendo dizer também. Quem é o Roger Penrose? Aqui está uma foto dele, como está hoje, obviamente, né, com seus 92, praticamente 92 anos, e quase 93. E é muito interessante que alguém de um campo tão científico, ele se considera agnóstico, inclusive, tenha ideias que se aproximam de visões espirituais muito antigas. É uma coisa que eu sempre falo, gente. Até esse o motivo de nosso canal ser um canal de espiritualidade filosófica e não de espiritualidade necessariamente religiosa, é que as religiões antigas, mais especificamente as orientais, que são filosóficas, elas, na parte filosófica das suas ideias, podem ser muito próximas da filosofia da ciência. Porque tem a ver com o pensar sobre nós, de onde viemos, para onde vamos, qual a origem de tudo, essa questão toda aí que a gente fala. Né? E talvez por isso algumas ideias antigas como essas possam servir no pensamento dos físicos teóricos modernos. Eu não duvido nada nesse sentido. É o caso talvez do Roger Penrose, né? Eu inclusive coloquei na descrição do nosso vídeo uma pequena, né, história de como ele é, de quem é o Roger Penrose, né, que ele nasceu em 1931, é um físico matemático e filósofo da ciência, né, em inglês, ou britânico mais especificamente, professor emérito da cátedra Rose Ball da Universidade da Matemática da Universidade de Oxford. Então, em 2020, por exemplo, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da teoria geral da relatividade. Então, estamos falando aqui de um Nobel de Física, né? Aí que está, para quem gosta das autoridades, aí que está a questão do que nós temos a falar. Mas essa teoria dos eons, e para ficar mais fácil entender o que isso quer dizer com essa palavra, eu vou explicar um pouquinho esse conceito, que varia um pouco dependendo de onde é usado, né? Eon em filosofia. A palavra eon ou ion, né, em inglês, também grafada como eon ou aeon, né, eon, ion, no inglês americano, inglês australiano, né, que é grafado assim, originalmente significava vida, força vital, ser,
geração ou um período de tempo, né? Embora fosse frequentemente traduzida como era, no sentido de eras, para sempre, atemporal ou eternidade. Mas um período de tempo, essa é a ideia. E é uma transliteração da palavra grega antiga ho-aion, do arcaico aion, né? Aion, significando século. Né? Interessante, né? Isso. Em grego se refere literalmente ao período de 100 anos. Originalmente tinha a ver com isso. Então tem uma palavra que é cognata em latim, que é eum, né? Eum, para idade. E está presente em palavras como longevidade e medieval. Ali aparece, né, o evo, medievo, o evo, eum, de onde vem essa palavra eon. Está tudo conectado etimologicamente, né? Bom, explicada a parte etimológica, né? E embora o termo eon possa ser usado em referência a um período de 1 bilhão de anos, né, especialmente em geologia, cosmologia, astronomia, o uso mais comum é para qualquer período longo e indefinido. Então, eon pode se referir também aos 4 eons na escala de tempo geológico, né, que compõem a história da Terra, né, o Adiano, o Arqueano, o Proterozoico e o chamado eon atual ou Fanerozoico, só para facilitar a vida. Né? Então, em astronomia, um eon é definido como 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. Olha só. O Roger Penrose usa a palavra eon para descrever o período entre Big Bang sucessivos e cíclicos no contexto da cosmologia cíclica conformal, que é como ele chama essa teoria de outra maneira. Então, esse período entre um Big Bang e outro sucessivo, o tempo de existência entre esses Big Bangs, ele chama de eon. Interessante que na cosmologia indiana, o tempo de existência entre uma manifestação e um pralaya, que seria então uma dissolução, é um período chamado Manvantara, um período de manifestação entre dois manus. Porque Manvantara, que é um termo que o pessoal usa muito na teosofia, vem de Manu e Antara, de onde vem anterior também, né, a nossa palavra, porque o sânscrito é uma língua indo-europeia. Então, entre Manu, ou entre os Manus, um período entre um Manu e outro, ou de dissoluções, então esse período eles chamam de Manvantara. É como se fosse um eon também, podemos definir dessa melhor forma aí, né? Então, é isso que tem a ver essa visão do Penrose. No budismo, um eon, ou Mahakalpa, né, um grande kalpa, que é um período de tempo, é frequentemente considerado como tendo, sabem quantos anos, gente? 1 bilhão, 334 milhões e 240 mil anos. O ciclo de vida de um mundo, ou do mundo. Bastante também. Bom, ninguém, obviamente, tem uma data definida para a quantidade de tempo que dura um eon. Até aí tudo bem, mas é um período de tempo indefinido. Mais fácil dizer indefinido, né? Por exemplo, a ideia do cristianismo de vida eterna vem da palavra para vida, né? Zoé. E uma forma de eon, que poderia significar vida no próximo eon, que é o reino de Deus, ou o céu, tanto quanto imortalidade, como aparece lá em João 3,16. Né? Então, de acordo com o universalismo cristão, né, os escritos do Novo Testamento grego usam a palavra eon, né, aion em grego, para significar um longo período, e a palavra ionion para significar durante um longo período. Assim, houve um tempo antes dos eons, e o período eônico é finito. Então, após o fim da vida mortal de cada pessoa, eles são julgados dignos de vida eônica, ou punição eônica, né, que seria o inferno. Então, ou seja, após o período dos eons, todo castigo cessará. A morte é superada, e então Deus se torna tudo em cada um, conforme Coríntios 15, 28. Isso contrasta com a crença cristã convencional em vida eterna e punição eterna, o que parece mais lógico, pelo menos, né? Porque jogar uma pessoa eternamente no inferno parece uma coisa tão cruel que nenhum ser humano conseguiria tal grau de crueldade. Então acreditar num Deus que faça isso então é mais absurdo, né? Os ocultistas da tradição telema, da Ordem do Templo Orientis, ou Otto, né, a Ordem do Templo do Oriente,
Às vezes falam de um éon mágico que pode durar talvez pouco quanto 2000 anos. Parece semelhante às eras astrológicas, né? Digamos, até deve ser uma das inspirações. Em muitos sistemas gnósticos, as várias emanações de Deus, que também é conhecido por nomes como a mônada, Eon Teleos, que é o éon mais amplo, né, em grego, Bitos, profundidade, né, profundeza, Proarche, né, que é antes do começo, Arche, o começo, Sofia, sabedoria, e Christos, o ungido, são chamadas de éons, as várias emanações de Deus que são essas, né, que eu citei. Nos diferentes sistemas, essas emanações são nomeadas, classificadas e descritas de maneira diferente, mas a teoria da emanação é comum a todas as formas de gnosticismo. Na gnose basilidiana, né, de Basílides, né, elas são chamadas de filiações, uiotetes, né, ou singular uiotes, né, uiotetes é o plural. Segundo Marcos, né, fundador da seita gnóstica marcosiana em Lyon, né, França. São números e sons, né, segundo ele. No valentinianismo de Valentino, né, formam pares masculinos femininos chamados syzygiae, né, os syzygias, que vem do grego syzygiae, ou syzygioi, tem várias expressões aí. Ok, está definido o que então é um éon nesse sentido, mas vamos voltar à definição do Roger Penrose. Para ele, éon, que é o que nós vamos usar agora, é o período entre Big Bangs sucessivos e cíclicos no contexto da cosmologia cíclica conformal. Eu poderia explicar de um modo até mais complicado isso, mas vou evitar, para não complicar a vida de vocês. Vou usar alguns materiais mais simplificados e aí vou fazendo considerações que eu ache necessárias. Então eu escolhi um material que eu vou colocar na tela aqui, mais popular, e depois um artigo um pouquinho mais técnico, mas não peronomútil, para não complicar a vida de ninguém, porque o objetivo aqui é que os vídeos sirvam mais até como entretenimento e algumas inspirações do que como uma coisa muito complexa, né? Eu acho que é uma forma de fazer vocês buscarem o mais complexo, se quiserem. Então essa é a ideia aqui no final. Bom, vamos começar com um material bem interessante que dá uma visão básica do Penrose aqui, esse artigo aqui, da Chave dos Mistérios, que está tudo linkado aí na descrição, né, gente? As ideias de Penrose, o Big Bang foi o começo de tudo? Não, não. Aí que está, né? Como assim, gente? Bom, como diz aqui, as ideias de Penrose ainda causam polêmica na comunidade científica, gente. Mas, gente, não podemos esquecer, porque o mais polêmico que ele possa ser, ele não é um pseudocientista a ponto de que ganhou Nobel de Física em 2020. Então, não nos esqueçamos disso, né? Muito importante. Mas quem sabe, e se artefatos incríveis ou vestígios de superinteligência do passado distante tiverem sido preservados em nossa era? Pode ser, né? Afinal, se os universos anteriores realmente existissem, e essa é a grande questão, a vida também poderia surgir neles, óbvio, né? E atingir níveis incríveis de desenvolvimento. Pois é. Mas então, por que não encontrar no nosso mundo o eco dessas supercivilizações há muito desaparecidas? Quem acredita na escala de Kardashev entende isso que ele está dizendo aqui no texto, né? Se está dizendo que se já existiram outros universos antes desse Big Bang, ou né, muito antes, já deu tempo de seres evoluírem tanto que se eles sobreviveram a esses outros Big Crunch, que seria a destruição, né? Antes entre um Big Bang e outro, sei lá, poderiam ser considerados praticamente divinos aqui, angélicos, né, se entram em contato com esse nosso mundo. Faz todo um sentido? Faz, né? O pessoal da ufologia, da ufarqueologia, frequentemente usa esses conceitos também. Bom, talvez em algum lugar das profundezas do espaço nos aguarde a maior descoberta que mudará nossas ideias não só sobre o espaço, sobre o universo, né, mas também sobre nós mesmos. Os cientistas acreditam há muito que o nosso universo sempre existiu sem começo nem fim. E o Buda fala isso também, né? O budismo fala isso, a cosmologia indiana, de certa forma. É claro que estrelas poderiam nascer e explodir nele, planetas poderiam colidir, civilizações poderiam aparecer e desaparecer, mas no geral o universo parecia constante e imutável. Só que no século XX surgiram descobertas que mudaram tudo, né? A história da expansão do universo e tudo mais, né? O universo não apenas se expande uniformemente, como diz a figura aqui, né? Mas também possui pequenas imperfeições de densidade que nos permite formar
estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias com o passar do tempo. Então, na década de 30, os cientistas descobriram que o universo estava em expansão, significa que já foi menor. Na década de 60, surgiram evidências de que o universo surgiu há aproximadamente 14 mil milhões de anos, ou 14 bilhões, né? Quase 15, como resultado de uma grande explosão, né? O que é o Big Bang. Essa descoberta, então, forçou os cientistas a pensar em duas questões importantes. O que aconteceu antes do Big Bang? É a grande questão. Ela é parecida, gente, com a questão daqueles que acreditam num Deus criador dizerem o que existia antes da criação. Não é muito diferente. São perguntas parecidas e, inclusive, fazem sentido porque nós sabemos, né, que um dos criadores da teoria do Big Bang foi um cristão. Como era o universo antes de começar a se expandir? Também é uma pergunta. Se o universo teve um começo, então deve ter um fim. Como vai ser? Essas são as perguntas, né? Um dos que tentaram encontrar as respostas a essas questões foi o cientista britânico Roger Penrose, que desenvolveu um conceito cosmológico muito interessante. É esse aqui, o Penrose, mais novo, obviamente, né? Então ele nasceu em 1931, na Inglaterra, na família de um famoso cientista. Quando criança demonstrou aptidão, né, muito grande para matemática, sempre se interessou por ciências. Então ele recebeu seu PhD em matemática pela Universidade de Cambridge, né? Mas sempre se interessou também por física, cosmologia, que é a ciência da origem e estrutura do universo. Ele não tinha medo de apresentar as ideias mais ousadas, mesmo que parecessem estranhas à primeira vista. E eu adoro cientistas assim, como ele, como Avi Loeb, como o que eu mais admiro ali nesse sentido, mas que é bem mais maldito que eles, que é o Paul Feyerabend. Então, juntamente com seu colega Stephen Hawking, super conhecido, né, dispensa apresentações, Penrose fez enormes contribuições para o estudo dos buracos negros. Então ele elaborou uma teoria que explica de onde vem a energia dos buracos negros. E isso lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2020, como eu falei antes, né? Aqui, muito bem, uma outra figura, né? Após o Big Bang, o universo ficou quase perfeitamente uniforme, cheio de matéria, energia e radiação em um estado de rápida expansão. Bom, mas Penrose também se interessou não apenas por objetos espaciais individuais, mas também pelo universo como um todo. Ele não teve medo de expressar as ideias mais ousadas sobre como o nosso universo poderia ter se originado e qual poderia ser seu destino. Aos 90 anos, agora já mas 92, quase 93, ele continua a surpreender os colegas com hipóteses e soluções atípicas para os mistérios eternos do universo. Ele deu uma enorme contribuição à cosmologia moderna com suas ideias e descobertas ousadas. E aí vamos à mais ousada, na minha opinião, até aqui, que são a teoria comum do Penrose dos éons. Então, Penrose propôs chamar o período de existência do nosso universo, desde o Big Bang até o seu fim, de éon. Na sua opinião, antes da nossa era, houve uma era anterior, e depois da nossa era haverá uma próxima. É praticamente igual à noção indiana das manifestações, né, das emanações, dos manvantaras, pralayas, dos kalpas e aí vai. E é muito comum, é bem explicado nos livros de Blavatsky, né, da teosofia, ela fala muito dessas ideias. A ideia de Penrose de uma cosmologia cíclica conforme levanta a hipótese de que nosso universo surgiu de um universo pré-existente que deixaria marcas em nosso cosmos hoje. Mas se deixa marcas, gente, aí eu fico assim pensando, tudo bem, se deixa marcas, cada novo universo que vem de um anterior não é igual. Se tem marcas de um universo anterior e nesse universo as coisas evoluem, não apenas a parte biológica, como nós acreditamos, né, no darwinismo, mas como um todo, eu acredito que seja um universo evolutivo também. Então, além de uma cosmologia cíclica conforme, eu acho que ela tem que ser cíclica evolutiva de alguma forma. O que quer dizer evolutivo nesse caso? Não no sentido talvez mais comum da espiritualidade, atingir uma perfeição, porque nós temos dificuldade de definir o que seria uma perfeição. Isso é uma limitação do nosso pensamento. Eu acho que perfeição tem que ser vista como um máximo de possibilidade de expressão criativa. Então é um universo criativo, na minha opinião. E aí diz aqui, e pode haver um número infinito de tais eras, ciclos de vida e morte do universo.
Isso que nós nem estamos colocando aqui o multiverso ou outros universos, estamos falando só de um, né? Imagina se colocar outros na conta aqui, né? Daí fica realmente um samba muito doido, né? Para tornar mais fácil imaginar a ideia de Penrose, podemos comparar eras com ciclos familiares na natureza. Por exemplo, a mudança regular do dia e da noite ou das estações também se assemelha aos ciclos de vida e morte. O dia dá lugar à noite e então a manhã volta. A primavera dá lugar ao verão, outono e inverno, depois dos quais a primavera volta. E esses ciclos se repetem indefinidamente. Além disso, cada novo dia ou ano é diferente do anterior, embora esteja sujeito às mesmas leis da natureza. Então, o cosmologista Roger Penrose afirma que os eventos parecem como anéis ao redor de aglomerados de galáxias. Ele criou o termo eon, na verdade, né, um termo já existente, que ele redefiniu, para se referir a uma era do universo como diferentes eras da história. Segundo Penrose, houve eons antes do nosso, que culminaram no evento Big Bang que deram início ao nosso eon. Assim, os eons, de acordo com Penrose, vão um após o outro. Nosso eon será substituído pelo próximo, depois por outro e assim por diante. Cada novo universo será único, mas todos são elos de uma cadeia sem fim. Isso é muito interessante ser colocado também, cujas leis não são desconhecidas. Esse é um outro fator, sim. Não podemos negar que a maior parte dessas leis ainda nos são desconhecidas, sim. Mas os ciclos familiares da natureza nos dão a oportunidade de vivenciar pelo menos parcialmente nossa ideia incrível. Essas analogias simples ajudarão a tornar o conceito abstrato de eras mais acessível à compreensão. E se nossa era terminar? Pode haver um tempo antes do Big Bang e que este se formou sobre os escombros de outro universo anterior ao nosso, como mostra a figura. Bom, quando a nossa era terminar, toda a matéria do universo se desintegrará em partículas elementares e os últimos fótons desaparecerão no espaço em expansão. Assim, nosso universo se transformará em um vazio desprovido de movimento e de tempo. Olha só, isso também é falado nos escritos indianos. Mas então, nesse vazio, ocorrerá repentinamente um novo Big Bang, ou seja, uma nova manifestação, como dizem os indianos, que dará origem à próxima era e ao novo universo. E isso pode ser repetido indefinidamente para sempre. É a visão dos indianos, inclusive dos budistas. Essa ideia explica de forma muito simples o que aconteceu antes do nosso universo e o que acontecerá depois. Também nos ajuda a compreender por que diferentes partes do universo moderno parecem aproximadamente iguais. Afinal, antes do surgimento de nossa era, todas as partes estavam misturadas no universo anterior. E tem um detalhe, mas isso não resolve a questão de origem, né? Se sempre foi assim, nunca existiu o primeiro Big Bang e nunca existirá o último Big Crunch, né, que seria a destruição do universo, o colapso dele, né? Isso não resolve a questão. Como é possível? Isso não é uma teoria válida porque não resolve a questão. Pois é, da mesma forma que a crença em Deus como Criador não resolve a questão do que existia antes da criação. Então, é a mesma situação. Façam suas apostas. Mas como podemos testar se a hipótese de Penrose está correta? E se ela estiver correta e for testada, significa que os indianos também estavam corretos. Ele acredita que podemos encontrar vestígios de eras anteriores. Aqui tem até uma figura, né? Essa é a melhor imagem que temos de como se comporta todo o universo, onde a inflação precede e configura o Big Bang. Né? Inflação de inflar, a gente não tem a ver com a inflação da economia, tá? Só para deixar claro para vocês aqui. Muito bem, aí aumenta, né, a densidade, aí a gente vai vendo esses furos na densidade que permite a gente fazer um cálculo contrário. Por exemplo, Penrose sugere que no final de cada eon, toda a matéria do universo é engolida por buracos negros gigantes, né, ou seja, absorvida de novo pelo universo, né, e vai parar em algum outro lugar que a gente chama de não local, né, digamos assim, voltam a ser partículas virtuais, voltam para um nível universal, né, que eu chamo de um éter, digamos assim, uma caixa, como diriam os indianos, voltam para esse nível da caixa e ficam lá até uma nova manifestação do universo. Estou interpretando o que os indianos dizem em pouquíssimas palavras, mas é mais complexo que isso. Esses buracos negros supermassivos colidem e eventualmente se fundem em uma explosão fantástica, iniciando uma nova era.
Tal evento geraria ondas gravitacionais muito poderosas, então seus ecos podem até atingir nossa era. Se encontrarmos perturbações gravitacionais inexplicáveis no nosso universo, isso será uma indicação de eras passadas. Além disso, vestígios de eras anteriores podem ser preservados na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é uma espécie de eco do Big Bang. Alguns cientistas já encontraram estranhas áreas em forma de anel no fundo da relíquia. Eles parecem ter sido formados por antigas ondas gravitacionais. Então, nesse mapa aqui de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, as cores representam as pequenas flutuações de temperatura do brilho remanescente do universo em sua infância. As regiões vermelhas são mais quentes e as azuis mais frias. Aí já podemos ter uma ideia. No entanto, a maioria dos cosmólogos ainda são céticos em relação às ideias de Penrose. Eles consideram improvável o cenário envolvendo uma colisão de buracos negros supermassivos. Na opinião deles, os buracos negros deveriam desaparecer devido à evaporação antes mesmo de terem tempo de colidir. Portanto, no final da era, o universo estará simplesmente preenchido com radiação de alta energia e não com buracos negros. Para provar que Penrose estava certo, são necessárias observações e cálculos mais precisos. Talvez no futuro seja possível confirmar inequivocamente a existência de eras anteriores. Seria uma sensação científica. De qualquer forma, as ideias de Penrose são muito interessantes. Elas nos permitem ter um novo olhar sobre a natureza do universo e de seu passado. Mesmo que a hipótese das eras não seja confirmada, ela obriga os cientistas a ponderar questões surpreendentes sobre de onde viemos e para onde vamos. Em vez de ser um começo, o Big Bang poderia ter sido um momento de transição de um período de espaço e tempo para outro, mas como um salto. Na verdade, as ideias de Penrose combinam bem com outras hipóteses modernas de universo paralelo. Talvez o nosso universo tenha surgido da colisão de buracos negros em alguma outra dimensão. Essa dimensão ainda existe em algum lugar perto de nós, mas perdemos todo o contato com ela após o Big Bang. Aí a teoria dos universos paralelos são bem interessantes, e o pessoal da ufologia que gosta da teoria interdimensional pode juntar tudo isso para mostrar que muitos seres que nos visitam podem vir desses universos paralelos por algum tipo de tecnologia interdimensional que nós nem sequer sonhamos. Ou, uma possibilidade também, existindo algumas brechas, digamos assim, energéticas no nosso universo que permitam contato com isso. Algum tipo de buraco de minhoca, alguma coisa assim. É interessante. De uma forma ou de outra, a ciência moderna nos oferece algumas ideias sobre a estrutura da realidade. Um grande número de universos podem dar origem uns aos outros, expandir-se, morrer e nascer de novo. E em um dos universos infinitos deve ter havido condições ideais para o surgimento da vida e a inteligência, capaz de compreender toda a beleza e complexidade do mundo circundante. Os principais problemas e inconsistências na teoria dos íons cíclicos de Penrose. Vamos ver. Não há explicação para a causa raiz dos ciclos. Bom, aí entramos num elemento aí, A maioria de nós entende o Big Bang como a ideia de que todo o universo veio de um único ponto, A teoria de Penrose não responde o que desencadeia o primeiro ciclo de íons, mas é a questão de que a gente fala, segundo o budismo e outros indianos antigos, de que o universo não teve sua primeira criação e nunca terá sua última destruição. De onde veio esse universo primário, que eventualmente se transformou em uma singularidade e explodiu com o Big Bang, dando origem a uma série de eras? Esse é o principal problema filosófico da teoria. De acordo com a teoria, as leis físicas deveriam ser as mesmas em todas as eras. Mas de acordo com a teoria, será que é assim? Pode ser que não seja. Mas por que elas não podem mudar? Afinal, as condições do Big Bang são diferentes em cada caso. Pois é. A natureza problemática dos buracos negros no final da era. Penrose acredita que as eras terminam com a absorção da matéria pelos buracos negros. Pode ser que seja por outro meio, Isso não invalidaria a teoria. No entanto, muitos cientistas apontam que devido à evaporação dos buracos negros, eles deveriam desaparecer antes que tenham começado a colidir. Que tenham tempo de colidir. Segundo cientistas, não há confirmação experimental inequívoca das ideias de Penrose. Por exemplo, ondas gravitacionais de colisões de buracos negros no passado, ou
um éon anterior ao nosso, talvez sejam simplesmente indetectáveis, e aí fica difícil confirmar. Mesmo se forem a verdade, né, não vai ser possível se confirmar. Contradiz outras teorias também, né? A hipótese do éon cíclico vai contra o modelo cosmológico inflacionário, né, da inflação do universo, ou seja, da expansão dele, traduzindo melhor, e a teoria das cordas também, que são agora considerados fundamentais. Então ele meio que vai contra a teoria das cordas nesse sentido, né? Ainda não está claro como conciliá-los, mas é possível que sim, no futuro. Mas no final, uma hipótese não testável, né, o Big Bang, dá origem a outras hipóteses não testáveis, que é o jogo das contas Penrose-Hawking, né? Então realmente fica difícil daí. O Big Bang é uma hipótese não testável nesse sentido. E qualquer outra hipótese não testável fica mais ou menos no mesmo status. Então, isso quer dizer que a teoria do Penrose pode ter o seu lugar, né, na ciência de alguma forma, né? Por aproximadamente 10 anos, Roger Penrose tem divulgado afirmações extremamente duvidosas de que o universo exibe evidências de uma variedade de características. Onde estava a singularidade? Por que perdeu estabilidade e explodiu? Em que espaço está localizado todo o conjunto de universos paralelos e ele tem limites? Se sim, então com o quê? Aí que está a questão de se responder se existe alguma consciência universal que faz isso, se é uma propriedade natural do universo, se é uma propriedade da sua própria criatividade que a gente, de certa forma, reifica como sendo uma entidade existente, um ser, uma divindade ou alguma coisa assim. Talvez o budismo dê a entender que é uma consciência, uma mente cósmica, sei lá, ou qualquer coisa nesse sentido, ou simplesmente não traga respostas. Não quer dizer que nós não podemos fazer as perguntas, continuamos fazendo as perguntas, né? Nossa ciência é como um ciliado que decidiu descrever o oceano mundial e todas as interações que nele ocorrem. Assim, apesar de sua elegância, a teoria do Penrose ainda levanta muitas questões na comunidade científica. Talvez com o tempo apareçam respostas para esses problemas e inconsistências. É normal, isso acontece com o tempo, né? Entretanto, a hipótese de eras cíclicas continua divertida, mas discutível, gente, com certeza. Então esse é o primeiro texto, e aí tem um outro aqui para tentar tornar as coisas um pouquinho melhores, gente, que é um texto chamado Os Ciclos do Tempo, uma nova visão extraordinária do universo. Aqui eu vou ter que colocar numa posição mais adequada para vocês. Aqui. Muito bem, agora vai ficar mais fácil de vocês lerem comigo. O autor, Javier Sánchez Casares, publicado no Anuário Filosófico, né, em 2011. Revisão expandida de Roger Penrose, Cycles of Time, An Extraordinary New View of the Universe, de Bodley Head, Londres, 2010. Ciclos do Tempo, né? Uma extraordinária nova visão do universo. É isso que ele vai analisar, essa publicação, esse livro do Penrose, mas aqui já nos resume bastante coisa, o que nos facilita a vida, né, gente? Bom, vamos lá. Vamos para esse texto aqui que é um pouquinho mais técnico. A existência da segunda lei da termodinâmica é um dos maiores enigmas da física hoje. Era em 2011, quando foi escrito esse texto, e ainda é, né? A evolução do universo implica um aumento da entropia que não pode ser deduzido das leis fundamentais da física como as conhecemos hoje, nem pode ser explicado com base em argumentos puramente estatísticos. A segunda lei distingue entre o tempo passado e o futuro. Roger Penrose é um mestre em enfrentar esse paradoxo e nos levar às suas raízes mais profundas. A existência da segunda lei tem a ver com a cosmologia e especificamente com o caráter especial do ponto de vista da física do Big Bang. Ao contrário do que as visões superficiais da sopa cósmica podem sugerir, os estados iniciais do universo foram caracterizados por uma grande uniformidade na distribuição do sujeito, o que significou uma saída de entropia excepcionalmente alta em comparação com hoje. Curiosamente, quase nenhum dos modelos cosmológicos pré-Big Bang, aqueles que postulam o universo antes do Big Bang inicial, que deu origem ao que conhecemos hoje, geralmente entram na discussão do problema fundamental colocado pela segunda lei. O autor de O Caminho para a Realidade, né, apresentando em Ciclos do Tempo uma explicação do universo que confronta o problema da entropia. Então Penrose explora a física pré-Big Bang
de uma perspectiva essencialmente geométrica, explorando a invariância de escala de espaços cuja topologia é determinada apenas pelos cones de luz de cada ponto no espaço-tempo. Especificamente, ele sugere que o universo como um todo deve ser visto como um coletor conformal estendido, consistindo de uma sucessão, possivelmente infinita, de eras, cada uma das quais dá origem a uma história completa do universo em expansão. Isso lá no original em inglês. Isso é o que ele chama de cosmologia cíclica conformal, CCC, CCC em inglês, né? Cosmologia cíclica conformal, é o nome oficial da teoria dos éons, digamos assim, né? Que a gente coloca como uma forma mais popular a teoria dos éons. Ele disse sucessão possivelmente infinita de eras, porque ele não conseguiria explicar que não fosse infinito, ele tem que explicar por que não é infinito, o que acontece não sendo infinito. Dizendo possivelmente infinito, não é que nós não precisamos explicar o infinito, mas nós somos muito finitos em nossa razão, em nossa forma de perceber o mundo, para explicar o infinito através do finito. Não é possível, né? São essências diferentes, então é bem complicado, né? Tal proposta não precisa das especulações de uma teoria quântica da gravidade atualmente desconhecida, uma vez que cada Big Bang, que ocorrerá na transição de um éon para outro, né, seria tratado de uma forma essencialmente clássica, com equações diferenciais determinísticas semelhantes às que governam o comportamento de sistemas no âmbito da relatividade geral. Ele explicaria por aí, né? A estreita relação entre a segunda lei, os graus gravitacionais da liberdade e o Big Bang proíbe uma continuação para trás do primeiro semelhante a um salto no espaço-tempo, seja clássico ou quântico. O CCC, no entanto, postula uma transição geométrica suave entre as eras através de uma mudança de escala que deixa a topologia conforme do espaço-tempo invariante. Mas como o CCC se torna compatível com uma segunda lei que implica um aumento contínuo de entropia de um éon para o outro? A solução de tal problema é a questão central do livro, porque há uma entropia, né? O tópico central da solução está nos buracos negros, os objetos de maior entropia no universo, e seu processo de evaporação devido à radiação Hawking. O que Penrose propõe é que os buracos negros são grandes pias de entropia, causadores do caos, até podemos traduzir melhor, de colocar, né? Digamos, vão sugando o universo depois de um certo ponto, talvez até desde o início, só que aumentando em quantidade ao longo do tempo, né? Esses lugares concebidos pela natureza para redimensionar seu aumento, de modo que, de acordo com o CCC, uma transição suave pode ser feita do final de um éon para o início de outro. É possível que seja assim mesmo. Nós não vamos ver o fim desse universo na nossa vida, né, gente? No processo de evaporação de cada buraco negro ocorreria uma perda de graus de liberdade, de modo que o espaço de fase se torna muito menor do que era no início. Essa destruição da informação faz com que a entropia, de acordo com a definição de Boltzmann, seja redimensionada sem uma violação da segunda lei. Sem dúvida, a proposta de Penrose levanta uma longa série de perguntas que são difíceis de responder. Em relação à própria proposta, se deve dizer, em primeiro lugar, que não há consenso entre os especialistas sobre a destruição de graus de liberdade dentro dos buracos negros. Para tais singularidades do espaço-tempo é necessária uma teoria quântica da gravidade que está atualmente fora do nosso alcance. Não temos conhecimento suficiente para isso, gente. Por outro lado, a viabilidade do CCC, né, dessa teoria, requer que nenhuma partícula com uma massa de repouso diferente de zero dure para sempre, pelo menos neste universo, né? Talvez no próximo. Um processo de decaimento da massa do resto teria que ocorrer, o que é mais do que discutível com os dados experimentais atuais. Pode-se também perguntar sobre a interpretação física da transição entre eras, em particular sobre o significado geométrico da temperatura e densidade extremamente alta em cada Big Bang. Penrose parece resolver esse problema geometricamente por meio dos procedimentos de escala permitidos pela geometria conformal. Isso é legítimo, mas incompleto, como uma descrição física do processo está faltando. Finalmente, há uma série de perguntas que não são respondidas no trabalho. Por exemplo, uma vez que a redução da entropia parece ocorrer em cada buraco negro dentro de um éon
e não em sua transição para outro? É possível comparar entropias entre duas eras? Se sim, a entropia ainda está aumentando. Não se esqueça que o volume de espaço de fase é invariante para o CCC. Aí que eu entro na questão de que de uma era para outra, né, de uma existência entre um Big Bang e outro, eu acho que o universo não é igual. Há um aumento criativo, como eu diria, e aí existe alguma coisa que é interessante. Né? Penrose consegue apresentar um cenário de sucessão de eras que poderia ser compatível com a segunda lei e respeitoso da causalidade relativista, uma vez que não admite prazos fechados. Mas, mesmo se eventualmente dermos um passo à frente na compreensão do universo, de acordo com o CCC, o problema da origem física da segunda lei não foi resolvido. Em outras palavras, o problema da seta do tempo e do crescimento da entropia permanece um enigma para a física. Essas objeções não prejudicam o brilhantismo da proposta, que tem o mérito de apresentar um possível teste experimental de si mesma. Os impactos entre os buracos negros no eon anterior seriam a causa última das irregularidades na distribuição de energia observadas em nosso universo atual. Ou seja, o universo anterior interfere no universo posterior e talvez interfira, como eu digo, no processo evolutivo do universo posterior. Então o universo não só seria evolutivo, como criativo. O aspecto evolutivo do universo não requereria nenhuma consciência, gente. Vou ser bem sincero com vocês aqui, não tentando ser religioso mesmo. Mas um universo criativo, que parece que está sempre buscando um máximo de autoexpressão, sendo esse auto do próprio universo, já requer talvez a ideia, ou a gente possa criar o conceito de que há alguma consciência neste universo. Mas aí, não sendo otimista demais também, né, e evitando reificação disso, eu digo que isso que eu estou chamando de uma consciência é muito diferente daquilo que nós consideramos consciência na nossa visão atual. Não seria um ser, não possui um corpo, não possui sequer energia. Talvez possa ser entendido mais por uma visão sistêmica do conjunto. Né? É possível que talvez a visão sistêmica aplicada aqui pudesse nos dar mais algumas respostas. Em particular, o CCC prevê um contorno circular para as perturbações básicas na CMB, que é a radiação de fundo de micro-ondas, né? Mas a presença da curvatura Weyl no universo distorce as formas circulares. A análise experimental dos dados disponíveis dá resultados ainda muito preliminares. Cycles of Time, né, os ciclos de tempo, é um trabalho corajoso, esse livro do Penrose, que busca ir além, né, da teoria Big Bang do ponto de vista científico. Sua proposta é altamente especulativa. Penrose é um matemático que está comprometido com uma interpretação geométrica das realidades fundamentais, de modo que sua teoria pode surpreender aqueles que ainda possuem uma visão ingênua da metodologia da física teórica atual. No entanto, o CCC também mantém um alto nível de coerência interna, respeitando a maioria dos requisitos que as teorias cosmológicas atuais devem satisfazer, de acordo com os dados disponíveis para nós. Ou seja, não dá para dizer que é uma palhaçada a teoria dele. Né? A proposta de Penrose não explica a segunda lei, mas é capaz de contorná-la parcialmente graças à sua redefinição desses piedões cósmicos, não só de luz e sujeito, mas também de graus de liberdade, chamados buracos negros. O universo começaria de novo, de uma maneira respeitosa da segunda lei, que não se torna cancerosa. Buracos negros, através dessa limpeza de informações, curam cada eon do risco de ser o último de seu tipo. Interessante. No entanto, embora Penrose seja silencioso sobre isso, parece difícil escapar de um crescimento global da entropia entre eras. Pois é, eu acho que eu substituo esse crescimento global da entropia por um conceito de crescimento global da criatividade, que, nesse caso, teria um certo controle sobre a própria entropia, ou seja, ela impediria que o universo deixasse de existir completamente em algum momento, ou de pelo menos renascer como um todo. Para o crédito de Penrose, há também a distinção fundamental na forma como ele entende o Big Bang em oposição a cosmologias inflacionárias incompletas. Esse último baseia-se nos efeitos da gravidade quântica, mas não leva em conta o problema da existência da segunda lei. Para Penrose, no entanto, há uma diferença física básica entre a curvatura de Weyl-Ricci na geometria do espaço-tempo, o que permite que o Big Bang seja tratado classicamente se a curvatura de Weyl for zero ou finito. Isso lhe permite avançar uma teoria cosmológica pré-Big Bang, que em princípio pode ser refutada experimentalmente. Bom,
Além de seu alto grau de especulação físico-matemática, né, e as questões que permanecem sem resposta, Penrose tem o mérito de apresentar no final do livro uma previsão concreta do CCC em relação a análises estatísticas dos lados da radiação cósmica de fundo, né, o que se mostra uma prioridade para a cosmologia atual. Mas Penrose também tem o mérito adicional de não fazer declarações de natureza filosófica, o que estaria fora de lugar nesse trabalho, né? Bom, com certeza. Eu estou fazendo algumas declarações de natureza filosófica nesse vídeo, vou desenvolver mais um pouco agora, mas ele não, né? Embora isso possa torná-lo menos favorável à mídia do que outros cientistas, sem dúvida aumenta seu merecido prestígio como pesquisador de uma explicação do universo e da entropia. Universidade de Navarra, esse site aqui. Com certeza. Vamos às nossas especulações filosóficas, então. É aquilo que eu falo, né? Na visão antiga, e eu fico pensando como que os indianos antigos, né, antes do Buda já inclusive, ou mínimo meio contemporâneos ali, criaram essa ideia de uma sucessão no tempo. Claro que podem ter sido inspirados pela ciclicidade do Sol, da Lua, das estações, de um monte de coisas, né? Mas de alguma forma tiveram essa inspiração, poderíamos dizer que foi via meditação, que é o que dizem os Vedas, né? Os rishis, através de meditação, acessaram níveis sutis da natureza, da realidade mesmo, que eles chamam de sukshma loka, ou seja, os mundos sutis, os planos sutis, em sânscrito. E aí se deram conta de que tudo era cíclico de alguma forma. Não só os dias e as estações, por exemplo, mas tudo era cíclico. E aí criaram a noção das eras, dos kalpas, né, que são os períodos de tempo, dos manvantaras, ou períodos entre os manus, da ideia de uma dissolução, que é o Mahapralaya, a grande dissolução, coisas assim que é fácil encontrar em livros de teosofia, mas não é a teosofia que inventou isso, gente. Ela só usou esses conceitos para suas ideias. E eu vejo que faz mais sentido para mim, né, desde que eu comecei a estudar o budismo, antes mesmo de me tornar budista em 1994, já com meus, 14, 15 anos, já estudava um pouco essas noções. E me chamava a atenção a ideia de que, para eles, no final, não importa se são budistas ou são vedantinos, né, a ideia de que nunca houve a primeira criação. Aliás, se a gente for ser bem curioso, a diferença entre a visão vedantina, ou até do Advaita Vedanta, ou outras, e do budismo é o seguinte: para o Advaita Vedanta, há a criação do mundo, mas repetidamente, a ponto de que não se pode dizer quando que Brahma teria criado o universo pela primeira vez, feito ele se desenvolver, né, ter dissolvido esse universo e recriado ad infinitum. Não há como dizer, né? Para eles isso faz parte do que seria a maravilha da divindade, né? Que ela tenha tal poder que ela nunca criou pela primeira vez, porque sempre esteve criando, e nunca destruirá pela última vez sem retomar, né, o universo, porque também isso seria maravilhoso. Eu acho que mesmo no teísmo isso eu acho que parece mais maravilhoso do que a noção, por exemplo, ocidental, abraâmica, de que num período X não teve absolutamente nada no universo, no tempo, no espaço, mas que Deus existia nesse tempo todo, sabe-se lá qual foi. Aí do nada, desde um tempo infinito para o passado, Deus resolve criar as coisas, e daí, né, em 4, 7 mil anos resolve destruir tudo. Se a gente for clássico nesse sentido do universo de 7 mil anos, né? E daí não vai existir mais nada de novo, vai ter um paraíso que não é o mesmo mundo físico, nossa, um paraíso eterno, pipipi, popopó. Ou seja, é uma teoria que, comparada com a indiana, é incrivelmente mais inconsistente, né? Eu chamo de teoria, mas na verdade são crenças, né? Porque simplesmente transforma toda essa maravilha do universo em algo totalmente dispensável. É tão dispensável que por isso que os terraplanistas dizem que o universo não é tão grande como é, que a Lua e o Sol estão mais próximos da Terra do que... Porque eles mesmos percebem que a teoria abraâmica, eu não digo só cristã, todos os que acreditam nisso, ela é inconsistente. Totalmente inconsistente. A visão indiana, pelo menos, é mais abrangente e consegue sustentar um universo inteiro no tempo e no espaço, na sua infinitude temporal e espacial. Então já me agrada mais. E uma divindade assim não interfere no mundo da forma que o Deus abraâmico interfere.
Esse é um outro ponto para ser considerado, gente. E qual a diferença disso com a visão budista? É apenas de que, em vez de criação por uma divindade, existem emanações e reemanações do universo. Nunca existiu a primeira, mas não tem um criador, uma consciência, um ser que faz isso. Se eu só tirar esse detalhezinho, a visão budista é praticamente igual à visão vedantina, não há diferença. A questão é que, se nós encaramos esta maravilha do lado de fora, como um observador, parece que é uma divindade fazendo isso. Se nós encaramos do lado de dentro, que é como diz, né, David Loy, nós encaramos isso como talvez uma consciência universal búdica e não mais do que isso. Acho que era esse o principal ponto que eu tinha para colocar para vocês hoje. Nem quero me alongar muito, porque é uma teoria meio complexa às vezes de apresentar, né? Mas é assim mesmo. Gente, quem gostou desse vídeo já dá aquela curtida, compartilha, se inscreve, isso não custa nada. Se tornando membro também agradeço muito. Né? Se puder fazer um valeu demais agora que o vídeo, né, está aí. Se puder fazer um Pix em qualquer valor, aqui está a minha chave Pix, spacetech@gmail.com, e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Bom, quem quiser me seguir nas redes, temos novidades aqui para vocês. O meu Instagram, @Pacetech, o Threads Pacetech, eles são conectados, um acha o outro ali. Para quem muito me insistiu, eu acabei de criar uma conta lá no TikTok, que é paulo.steckel, podem me achar lá, os vídeos curtos vão para lá também, né? Uns que eu coloco aqui, coloco no Instagram, vão parar lá também. No X_Pacetech, o antigo Twitter. Aqui então no YouTube, vocês têm o identificador @paulosteckel, vocês conseguem me achar aqui no buscador do YouTube, né? Se colocarem youtube.com/paulosteckel ou /paulosteckel, vocês acham também, sem dificuldade. No facebook.com/canal Paulosteckel, temos lá então um grupo, né, a página de fãs, digamos assim, do canal aqui. E o meu e-mail, pacetech@gmail.com, vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, sugestão até de outros episódios aqui para playlist Ciência Espiritual, inclusive, né? Como é a chave Pix também, para poderem contribuir com o canal, ajudar o canal a crescer, gente. Agradeço muito todo o apoio que vocês puderem nos dar nesse sentido, ok? Era isso que eu tinha para vocês hoje, espero que tenham gostado da curiosidade desse tema de hoje, né? E até o próximo episódio de Ciência Espiritual, pessoal.